O título do livro hebraico vem das suas primeiras palavras, Shir Asher Li Shlomo. Shir significa cântico. Asher é aqui o pronome relativo. Cântico que é Li Shlomo. Shlomo é o nome Salomão. O Li pode ter vários significados, a preposição le, que aqui aparece na forma li. E com isso, nós podemos entender essas primeiras palavras como um cântico que é feito por Salomão, um cântico para Salomão, um cântico no estilo de Salomão, conforme Salomão faria, um cântico em referência a Salomão. Há essas possibilidades de compreensão. O nome que nós temos, Cântico dos Cânticos, é um superlativo, que indica o cântico mais belo de todos. O livro é um cântico, de fato, que fala do amor. E é isso que nós vamos ver aqui agora, olhando a época em que foi escrito e depois a organização do conteúdo. Uma poesia de amor é um gênero literário que existe em várias culturas e em várias épocas. Por isso se torna um pouco difícil datar o cântico somente a partir do seu gênero literário. Há alguns elementos que nos ajudam. Embora nós tenhamos aí dificuldades. Primeiramente, o livro não menciona nenhum evento histórico, o que, então, dificulta a datação. Menciona um local, sim, a cidade de Tirza, ou Tersa, no livro, no capítulo 6, versículo 4, que compara, inclusive, a amada com a cidade de Tersa. Tu és tão bela quanto esta cidade. Esta cidade foi capital do Reino do Norte nos séculos X e IX, até o início do século IX. Nas primeiras décadas do século IX, ela deixou de ser capital do Reino do Norte, que se mudou, então, para Samaria. Com isso, a cidade de Tirza caiu, evidentemente, de posição e deixou o seu esplendor provável que ela possuía em época mais antiga. Se aqui, em Cântico 6,4, a amada, a beleza da amada é comparável à beleza de Tirza, será que isso significaria que o livro foi escrito numa época em que Tirza ainda estava no auge da sua formosura, digamos assim? Não é claro. Por quê? Porque alguém pode estar se recordando da beleza da cidade de Tirza, que pode ter se tornado até proverbial. Foi uma cidade muito bonita, muito bela. E aí, mesmo em épocas posteriores, alguém pode se referir à beleza de Tirza. Ou seja, não temos aqui também um elemento claro para a datação. O elemento mais claro vem através dos termos que são usados e da fraseologia, do modo também de expressão. Nós temos no livro muitos aramaísmos, termos aramaicos, construções aramaicas. Sabemos que o aramaico começou a se introduzir entre os judeus a partir da estada dos judeus no exílio babilônico, século VI. Então, um texto que apresenta muitos aramaísmos está a indicar que é um texto posterior ao exílio babilônico. Além disso, nós temos alguns termos persas e mesmo termos gregos, que são escritos com letras hebraicas, mas que, na verdade, não são termos hebraicos. Temos, por exemplo, o termo persa pardes,
que significa parque, jardim, né? Ali, isso aparece no capítulo 4, versículo 13. E como termo grego, para dar um exemplo, nós temos o termo apirion, que corresponderia ao grego foneiro, que aparece em 3:7, e é um meio de transporte, a liteira. Isso indica que o texto, pelo menos na sua forma final, vem de uma época mais recente. É claro que, pelo fato de ser uma poesia de amor, isso traz uma dúvida, porque nós poderíamos ter aí, evidentemente, alguns cânticos muito antigos, alguns textos muito antigos, porém, de qualquer forma, nós temos a formulação final desse livro numa época recente. Com isso, vemos que as menções que o livro faz a Salomão não podem ser referidas quanto à sua autoria. O livro não foi composto pelo rei Salomão. Há um material antigo, possivelmente, mas, enquanto tal, o livro vem de época pós-exílica. Não sabemos mais, assim, com precisão, em que época exatamente, século V, século IV, provavelmente do século IV para frente, porque foi no final do século IV que o domínio grego se impôs ali na região da terra de Israel. Como está organizado o conteúdo desse livro? Primeiramente, nós podemos ver que é realmente uma poesia em forma de cântico, talvez até foi cantado realmente. Há refrães, há frases que voltam de vez em quando. Por exemplo, filhas de Jerusalém. Isso volta muitas vezes em Cântico 1:5, 2:7, 3:5, 5:8, 8:4. O meu amado é meu e eu sou dele. Aparece em 2:16 e 6:3. Levanta, minha amada, minha bela, vem a mim. Aparece 2 vezes no capítulo 2, versículo 10 e 13. Meu amado é como um gamo, um filhote de gazela. Aparece em 2:9, 2:17, 8:14. Pomba minha, 2:14, 5:2. Deixa-me ouvir a tua voz, 2:14, 8:13. Ou seja, há frases que retornam como se fosse um refrão numa música, né? Um refrão que se repete. Além disso, nós temos no livro um diálogo, que é entre o jovem e a jovem. Esse jovem, às vezes, aparece como rei, como nós temos ali no capítulo 1. Em alguns pontos, ele é chamado de Salomão, mas, como vimos pela datação, isso não pode ser tido como referido realmente a Salomão. Provavelmente Salomão entra aqui porque ele foi conhecido pelo fato de ter muitas esposas, né? Um harém muito numeroso. De um lado, então, este jovem, do outro lado, a jovem, a moça, que é chamada em 7:1 de Sulamita. Não sabemos exatamente o significado desse nome aqui no contexto, mas chama a atenção que a palavra Sulamita possui as mesmas consoantes da palavra Salomão, somente colocadas aí com uma terminação feminina. Então, pode ser que se esteja querendo dizer Salomão e Sulamita, ou seja, um e o outro como se fossem o mesmo nome, para mostrar assim a afinidade que havia entre os dois, que há entre os dois jovens. Comparando assim, para a gente ter um exemplo concreto, também em Gênesis 2 aparece lá o homem que se chama Ish,
e a mulher que se chama Ixá. Dois nomes que, no fundo, são o mesmo para mostrar a afinidade dos dois, e, naquele caso, a igual natureza. Outros autores acham que, na verdade, Sulamita não tem nada a ver com o nome Salomão, mas que seria uma reminiscência de Abisag de Sunam, que aparece no livro dos reis e que é apresentada como uma moça muito bonita. Por ela vir de Sunam, ela poderia se chamar Sunamita. E aí nós teríamos a mudança de Sunamita para Sulamita no livro dos Cânticos. Há, então, duas vozes que conversam entre si, digamos assim, uma vez fala jovem, outra vez fala o jovem, e assim alternadamente, mas há também um coro, como se fosse um coro, digamos, né? Como se fosse um grupo que às vezes intervém naqueles cânticos, e que é chamado aí no livro de Filhas de Jerusalém. Muitas vezes a jovem diz Filhas de Jerusalém, ela se refere a esse grupo. Então, primeiro ponto, o livro é, na sua totalidade, um cântico. Porém, nós vemos que há estribilhos, né, frases que se repetem, acabamos de ver aqui os refrães que se repetem. Com isso, o que nós poderíamos dizer? Que, na verdade, o livro como um todo é um cântico, mas ele é formado por partes. Esses refrães também ajudam um pouco a ver as partes. Então, haveria no livro vários cânticos. Ele seria uma compilação de vários cânticos sobre o tema do amor. Como delimitar cada cântico? Quantos cânticos são? Se nós vamos aos estudiosos do livro, nós vamos ver que essa identificação varia muito. Uns veem 5 cânticos, outros veem 10 cânticos, outros veem 7 cânticos, dependendo do modo como eles compreendem o desenvolvimento, né, das pequenas unidades. Ou seja, a estrutura do livro não é claramente identificável. Cada Bíblia praticamente vai apresentar uma certa compreensão dessa estrutura, mas o que importa aqui é perceber, então, que esses diversos cânticos, sejam 5, 7, 10, né, eles são independentes. O livro é uma obra grande, composta de cânticos independentes. Isso significa que não há uma continuidade entre eles. O primeiro cântico não continua no segundo, o segundo no terceiro e assim por diante. Por isso também, às vezes, um cântico que está mais adiantado no livro, lá no capítulo 3, no capítulo 4, pode, às vezes, dizer algo que não bate igualmente com aquilo que o capítulo 2, por exemplo, disse. Exatamente pelo fato de terem sido cânticos originalmente independentes e que depois foram reunidos. É claro que quem reuniu procurou dar uma certa ordem nisso, mas não conseguiu alisar ou não quis alisar todas as arestas. Então, o livro, no fundo, são vários cânticos independentes, agrupados através desses refrães que se repetem. O mais importante no estudo do livro do Cântico dos Cânticos é interpretar esses cânticos, esse livro, né? Há alguns esquemas propostos pelos estudiosos. Segundo alguns estudiosos, a gente deveria ler o livro como se fosse um drama, que se desenvolve em vários atos, um romance, digamos assim, que narraria, então, a história de amor entre Salomão
ou então um pastor, se nós não quiséssemos chamar Salomão, e a Sulamita, e a jovem. Qual é o problema dessa forma de interpretar o livro? É que num romance, num drama, nós temos um desenvolvimento de um tema. Começa, depois tem uma complicação do tema, e aí se chega a uma conclusão, um desfecho do livro. Nós não podemos observar isso claramente no livro do Cântico dos Cânticos. É claro que, como vimos, há uma certa ordem. Quem agrupou os poemas pensou em dar uma ordem, né? Então, há, de certa forma, um iniciozinho, um final, porém não há um desenvolvimento coerente como exigiria um drama ou um romance. Fala-se em drama porque às vezes aparece ali, digamos assim, o vilão da história, aqueles que querem atrapalhar aquela relação de amor entre o jovem e a jovem. Não deixou de haver quem também interpretasse o livro a partir de uma concepção mítica. Isso sob diversas formas, as formas mais, digamos assim, variadas, né? Desde relações com mitos mesopotâmicos, egípcios, né? A relações com mitos cananeus. Uma dessas formas, que talvez seria a menos problemática, seria afirmar que esse escrito, na verdade, colocando o amor do jovem e da jovem em relação ao conjunto da fé judaica, digamos assim, estaria querendo dizer que a fecundidade do matrimônio não vem dos deuses de fertilidade, das deusas, sobretudo, vem de Adonai. O nome Adonai não aparece no livro, claramente, somente em uma passagem, onde não é totalmente claro, mas é muito, muito provável, é que aparece o nome abreviado. Talvez, com o livro, a gente possa dizer que, de fato, essa questão da fertilidade está sendo rechaçada, mas não se pode fechar o livro nisso. Esse não é o ponto principal, se é que ele existe, digamos assim. Se é que ele foi pensado como escopo do livro. A interpretação tradicional mais comum é a interpretação alegórica, que surgiu já no meio do judaísmo. E lê, então, o livro a partir da relação entre Deus e Israel. O amor entre Deus e Israel. O jovem representando Deus, Israel representado na jovem. Isso teria como base vários escritos proféticos, desde Oséias, Ezequiel, Jeremias, Isaías, né, que falam da relação entre Deus e o povo como uma relação matrimonial, uma relação de amor matrimonial. Há, inclusive, leituras alegóricas que veem um desenvolvimento da história de Israel no decorrer do livro, lendo certas passagens como referentes ao Êxodo, ou como um retorno do exílio, ou como a vinda do Messias. Nós vamos ter oportunidade de ver um desses exemplos. No cristianismo, essa relação entre Deus e Israel passou, então, a ser vista como uma relação entre Jesus, Cristo, e a igreja. Ou, numa leitura mística, a relação entre Jesus e a alma do fiel, entre Jesus e a pessoa que se dedica a Deus. Essa interpretação alegórica é muito difundida, porém ela tem uma dificuldade, que é algumas passagens do livro são muito cruas, digamos assim, no seu falar. Por exemplo, ao descrever o corpo da moça ou do rapaz,
Como alegorizar isso? Normalmente as leituras alegóricas deixam essas passagens de lado, mas com isso se mostra também uma certa dificuldade da leitura alegórica. Não estou negando, mas digo que ela não é, talvez, aquela que pode dar conta de todo o valor do texto. Por isso, cada vez mais, bons autores estão chamando a atenção para o seguinte: no livro nós temos realmente poemas de amor entre um jovem e uma jovem. Não podemos entender isso como uma coisa simplesmente profana, que não seja sagrada, porque o amor humano foi criado por Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, disse: crescei e multiplicai-vos. Deus levou a mulher ao homem, como diz o Gênesis 2, a apresentou ao homem, como se fosse o pai levando a noiva à casa do noivo. O amor humano não é meramente profano. O amor humano é um sinal do amor entre Deus e a humanidade. Então, há uma leitura que afirma o aspecto humano do cântico, no sentido, o aspecto de ele falar do amor humano, mas, ao mesmo tempo, afirma, através desse amor humano, nós podemos entrever algo do que é o amor de Deus. Ou seja, o livro falaria do amor entre dois jovens, mas estaria aberto para a transcendência, indicando então que o amor humano é bom, é criado por Deus, em si é algo positivo, mas esse amor humano, ele é um sinal do amor entre Deus e a humanidade. É o que nós poderíamos chamar uma interpretação antropológica aberta aqui à transcendência. E eu gostaria de trazer aqui, então, algumas frases que nos apresenta o Gianfranco Ravasi. Ele tem um comentário ao livro do Cântico dos Cânticos. Ele diz, por exemplo, o cântico é a celebração do amor nupcial, portanto humano. No seu valor de plenitude humana, o amor humano na sua plenitude, mas também no seu valor de sinal. E aí se abre para aquela visão mística, aquela visão que não é puramente alegórica, porque na visão alegórica se nega que haja o amor humano. O livro falaria só do amor divino, de Deus pela humanidade, e vice-versa, enquanto que essa outra interpretação antropológica aberta une os dois aspectos. Une o aspecto do amor humano com o aspecto do sinal. É o Gianfranco Ravasi que diz isso. Sintetizando, então, o livro mostra a bondade do amor entre homem e mulher, um amor que foi criado por Deus, então é santo. O amor humano, isso já entramos aqui na mensagem do livro, é uma metáfora para o amor de Deus para com a humanidade e a correspondente resposta da humanidade a esse amor. O amor humano é criado à imagem do amor que Deus doa a toda a humanidade. O amor humano é criado à imagem da comunhão que Deus procura com a humanidade. Ele é sinal, um forte sinal. Por isso, inclusive, ele é indissolúvel quando é matrimônio. O amor humano pode ajudar a compreender a profundidade e radicalidade da comunhão entre Deus e os homens. Aqui a gente vê, então, não só o amor humano é criado à imagem de Deus, então, nós, no nosso amor
pessoal, não é? Humano. Devemos procurar esse amor, essa comunhão, espelhar esse grande amor de Deus por nós, mas, olhando o amor humano, nós podemos ter uma pálida imagem do que é o amor de Deus pela humanidade. E se duas pessoas se amam tanto a ponto de deixarem suas famílias para constituírem um novo núcleo familiar, isso é um amor muito grande. Assim também, o amor de Deus pela humanidade levou Deus a sair de si, a se humanizar, a se tornar um ser humano. E assim, o nosso amor por Deus deve nos fazer também sairmos de nós mesmos para uma entrega total a Ele. Significa, nos textos da Escritura, sobretudo, para citar um dos mais expressivos, no livro do Apocalipse, quando lá no final já se diz: chegaram as núpcias do Cordeiro, a sua esposa já está preparada, a sua esposa é a igreja.